Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso livro de estudo Educar em Valores Inteligentes. E a aula de hoje nós vamos falar sobre o amor. Então, eu queria começar lendo para vocês a definição que o autor extraiu do dicionário do que significa o amor. Vejam bem, atração afetiva ou física, que devido a certa afinidade, um ser manifesta por outro. Segundo, forte atração por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. E terceira definição, força agregadora e protetiva que sentem os membros dos grupos, familiares ou não, entre si. Bem, quando a gente vai procurar no dicionário, né, o significado de uma palavra, a gente confia, né, verdadeiramente que aquela palavra quer dizer aquilo, né, naquele sentido. Mas para nós, né, essa definição nos parece um pouco efêmera, vocês não acham? Uma definição passageira, temporária, né? Relações que manifestam pelos outros, sentimentos, enfim. Há muitas pessoas que, depois de certo tempo de convivência, elas sentem que esse amor se apagou, passou, que os interesses, os sonhos se desgastaram. Será que é isso mesmo? Então, a gente pode se perguntar. Será que o entusiasmo, né, perdeu a graça? Será que o amor acabou? Perdeu a graça? Então, para nós que somos cristãos, nós sabemos que o significado do amor é muito maior do que isso, né? Para nós, quando a gente pensa no amor, a gente pode pensar no próprio Deus, não é verdade? Para nós, Deus é amor. E a maior prova de amor que nós temos é nosso Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Deus que se fez homem, se encarnou e veio ao mundo por amor para nos salvar. Então a gente percebe que essa definição de amor que hoje o dicionário traz para a gente, que hoje o mundo nos apresenta, é uma definição muito falha, muito efêmera, certo? Porque o amor, nós podemos fazer uma relação do amor com o sofrimento. Então o amor, ele é um ato de vontade, ele é um ato da nossa vontade, ele é um ato deliberado que eu escolho fazer, por livre e espontânea vontade, certo? Eu escolho, né, fazer aquilo por mais que me doa, por mais que aquilo seja um sacrifício para mim, mas eu escolho aquele bem, né? Então, eu fui pesquisar para a gente poder, para falar um pouquinho mais para vocês, não ficar só aqui dentro do que o autor traz para a gente, e eu encontrei um livro que se chama Tornar a Vida Amável, que é do Padre Francisco Faus, também, como aquele que nós estudamos da Conquista das Virtudes. E ele diz o seguinte, que não ama quem se deixa arrastar pelo fluxo mecânico dos dias, mas aquele que inicia cada dia como um sonho novo e retoma as atividades com espírito novo. Então, olha que bonito, né? Mas a gente pode se pensar, tudo bem, é lindo, mas como que eu posso fazer isso? Eu consigo fazer isso a partir do momento que eu tenho um ideal pelo qual valha a pena sofrer e lutar. Então, um exemplo que eu dou para vocês é de um profissional, né, alguém no seu trabalho, que vai ali dia após dia, de forma mecânica, fazendo a mesma coisa, de forma rotineira, aquela coisa parada, desgastada, somente para cumprir o que tem que ser cumprido para receber o seu salário no final do mês, né?
Logo, essa pessoa, ela se afoga na mediocridade, porque aquilo vai corroendo ela por dentro, é como se fosse uma coisa sem valor. Pelo contrário, se esse profissional ele se empenha, ele vem com todo o entusiasmo, não, eu preciso fazer melhor do que eu fiz ontem, aquilo que não deu certo, eu vou fazer de outra maneira. Então, ele usa criatividade, faz com empenho, e nas dificuldades que aparecerem, ele não desiste, mas continua se esforçando na sua tarefa. Ele vai ter uma chama diferente, uma chama de alegria, que vai contagiar as pessoas que estão ao redor dele, certo? Então, esse mesmo quadro a gente pode aplicar no nosso relacionamento familiar, nas nossas tarefas domésticas dentro da nossa casa, com a nossa família, com as amizades que nós temos, na educação dos nossos filhos também, principalmente. Nós estamos aqui hoje estudando sobre isso, sobre esses valores, como aplicar esses valores para as crianças na educação dos nossos filhos. Então, nós sabemos que o amor é muito importante. Nós vamos ver aqui que ele é o maior valor de todos. E como que a gente aplica isso, como que a gente mostra esse valor para as nossas crianças. Então, se a gente não tiver dentro do nosso coração um ideal que nos mova, a gente fica coberto de ferrugem. É como se fosse um amor enferrujado, né? E esse amor enferrujado a gente pode traduzir no tédio e no mau humor. Porque não tem como a gente fazer algo que nos é obrigado, né, por uma obrigação, com esse peso de estar cumprindo ali uma obrigação, um preceito, digamos assim. Mas quando a gente faz com entusiasmo, com amor, isso muda completamente e as pessoas começam a observar diferente. Isso começa a chamar a atenção e a contagiar os que estão ao nosso redor. E assim acontece conosco na educação dos nossos filhos. Então, assim, todos nós temos uma vocação, todas nós temos uma vocação, um chamado. A palavra vocação vem do latim vocare, chamar. Então, a vocação é um chamado, uma missão que nós recebemos de Deus e que nós vamos cumprir. Nós temos essa missão para cumprir e essa missão é única. Cada uma de nós tem uma missão única, um chamado único. E a nossa realização, ela vai se constituir em a gente cumprir esta missão. Seja na família, na sociedade, no mundo. Né? Então, nós temos um chamado em todos esses ambientes para cumprir. E a gente precisa fazer com que essa missão nossa, esse chamado, ela seja ascendente, ela vá subindo como num crescente, como se fosse um degrau por degrau. Né? É como se fosse uma escada de amor a Deus e de amor ao próximo. Então, quando existe na nossa vida um sentido vocacional, quando a gente começa a pensar nas nossas obrigações como este chamado, como esta vocação que nós temos, tudo muda na nossa vida. Né? Assim como o sol transforma as sombras noturnas em paisagem colorida. Então, aquilo que é entediante, que é nebuloso, que é pesado, sombreado, aquilo vira uma paisagem colorida, quando a gente olha por esse prisma, certo? Então, em cada pequeno dever, em cada um dos empenhos necessários do nosso convívio familiar, e no cumprimento dos deveres cotidianos, né, nas tarefas do dia a dia, a gente tem uma oportunidade de renovar todos os dias, de se dar mais, de se doar mais, de se entregar mais, de servir mais. E com isso ir alcançando os degraus de perfeição e de expressar uma generosidade mais alegre. Nós estamos também nesse mês trabalhando a virtude da generosidade no nosso grupo de valores e virtudes.
Isso porque nós aprendemos a captar nos pequenos detalhes a presença de Deus e o seu apelo, aqueles pequenos pedidos que Deus vai nos fazendo ao longo do dia. Então, aquelas mesmas realidades cansativas, muitas vezes monótonas, que deixaria a nossa rotina ser uma coisa chata, murcha, se a gente tem um ideal alto, né? Pelo que lutar, por que eu estou fazendo isso? A gente tem um vigor renovado, certo? Então, diante disso, qual é a importância de transmitir isso para as crianças? Como eu falei para vocês, o amor, ele constitui o valor integral por excelência. É o amor que condensa e integra todos os outros valores. Porque, veja bem, não é possível que a gente seja tolerante sem amor. Não é possível que a gente respeite sem amor. Não é possível que a gente seja generoso, paciente, humilde, sem amor. Então, o amor, ele condensa todos os outros valores. Ele é o valor supremo, é o valor por excelência, porque Deus é amor. Então, como é importante quando a gente vive isso na nossa casa e a gente tem no amor um valor fundamental para que as crianças valorizem o que elas têm, as suas relações, a sua própria vida, os seus entes queridos, e aprendam a manter relações baseadas no respeito consigo, com o próximo, na aceitação e na tolerância, né, dos defeitos dos seus amigos, dos seus pais. E é muito importante que a gente saiba transmitir essa linguagem do amor para os nossos filhos. Isso é como se fosse vital para eles, porque as palavras, e os nossos gestos também, as coisas como a gente faz dentro de casa, como a gente lida com as nossas tarefas e com o cuidado com os nossos filhos, com a própria correção e educação deles, elas podem denotar para as crianças aceitação ou rejeição. É diferente quando a gente trata a criança com amor, com paciência, do que quando a gente trata com impaciência, com irritabilidade, com desprezo. A criança, ela percebe isso. Então, no lar está a fonte sólida para a gente começar a tratar bem os filhos, aceitando que são crianças e o que isso implica. Então, as crianças, elas se sentem protegidas. As crianças, elas têm uma afetividade saudável de acordo com aquilo que elas sabem que os pais a amam. Então, se a criança se sente amada, se a criança se sente respeitada, acolhida, bem educada, ela sabe que ela é amada, ela vai desenvolver uma afetividade saudável. Ela vai se sentir apreciada, valorizada. É importante a gente falar para as crianças do amor de Deus. Como essa criança foi amada por Deus em primeiro lugar. Como que essa criança, antes de vir ao mundo, ela foi pensada por Deus, ela nasceu na mente de Deus. Deus já a amava desde toda a eternidade. Antes mesmo dela ser concebida pelos seus pais, ela já era amada por Deus. Então, como é importante a gente falar do amor de Deus para os nossos filhos, né? Deles sentirem esse amor, que existe alguém que as ama, além dos seus pais, certo? Aí no livro tem aqueles pontos, né? Os especialistas nos ensinam. Então eu trouxe aqui para vocês também. A criança que cresce no lar onde se sente amada se identificará com os sentimentos de seus pais a seu respeito. Isso forma a identidade da criança. Os vínculos de amor dão à criança a sensação de que ela pertence ao seu lar. Ela se sente segura, ela se sente parte e começa a se incluir.
né, nos pensamentos ali da casa. Ela sai do eu e passa a se incluir ali no nós. Então, quando a gente identifica esses pensamentos positivos em relação à criança, através dessa confiança, do amor, da proteção que a gente dá para eles no dia a dia, elas vão desenvolvendo um banco de memória que vai sustentá-la nos sentimentos de aceitação, quando elas estão ali num momento de tensão, de acontecimentos desagradáveis, ou quando elas estiverem passando por situações de aborrecimento, elas vão ter essa estabilidade, essa afetividade bem formada. Isso é muito importante. E quando a gente começa a passar isso para as crianças, elas começam a saber decidir, escolher bem. Então elas começam a pensar, mesmo que involuntariamente, qual caminho que elas podem seguir. Aquele caminho fatigoso, custoso, ou o caminho alegre, criativo, do amor, do respeito. Nós podemos escolher como a gente deseja viver, e as crianças vão aprendendo isso. Se a gente escolhe a alegria, a liberdade, a surpresa, ou se a gente escolhe a apatia e o aborrecimento. É importante a gente mostrar que o amor, ele é liberdade. O amor é livre, né? A liberdade é o quê? É uma escolha. E a gente é livre quando a gente escolhe o bem. Então é importante que a criança saiba, através disso que ela vai receber de nós dentro do lar, que ela saiba livremente escolher o caminho do bem, e amar, e servir, e se doar aos outros. Quanto mais a gente é capaz de fazer isso, mais a gente ama. E com as nossas tarefas, com os nossos sacrifícios que a gente vai fazendo ali dia a dia, a gente vai mostrando isso para a criança. Quando ela vê que a gente faz as coisas, por mais difíceis e árduas que sejam, sem reclamar, com um sorriso nos olhos, com paciência, certo? Bom, e aí eu trouxe para vocês refletirem também a questão da correção. Como que a gente corrige com amor? Porque tudo bem, a gente precisa ensinar aos nossos filhos através dos nossos gestos e palavras, através das nossas atitudes dentro de casa, que a gente pode escolher fazer as coisas de forma amável ou de forma aborrecida. E como que a gente vai corrigir com amor? Porque também não adianta apenas a gente mostrar isso para eles e deixar que eles caminhem livremente, vão como um barco à deriva. Então ame e faça o que quiser. De fato, Santo Agostinho falava, né? Ama e faz o que queres. Mas isso quando você já tem uma consciência bem formada daquilo que é o amor, que é o que espera de nós adultos, né? Mas essa frase para as crianças, ela ainda não acontece, porque a criança ainda precisa de alguém para guiá-la, para conduzi-la. Então, a gente precisa corrigi-los. E só o coração que ama, corrige bem. Então, se a gente corrige aquela criança, é porque a gente a ama. Porque aquele que não ama, aquele que não está nem aí, aquele que fala, problema teu, né? Que se lasque você. Esse não ama. Esse é egoísta, só pensa em si. Então, quando a gente é indiferente com uma atitude da criança, a gente não está agindo com amor. A gente está agindo com negligência, a gente está agindo com egoísmo. Então, muitas vezes a gente precisa parar e refletir. Será que eu estou amando verdadeiramente, corrigindo, ou eu tenho medo de magoar e aí por isso eu não corrijo, deixo solto? Ou eu acho que é cansativo demais e aí eu prefiro não corrigir, deixar as coisas como estão, fingir que eu não estou vendo aquilo? Sempre que vocês tiverem essa tentação, pensem que isso é um verdadeiro egoísmo. Toda vez que o meu filho está lá fazendo alguma coisa errada, né, ou está diante de uma televisão que eu já falei que era para desligar, ou não cumpriu alguma obrigação que ele tinha que cumprir, se eu falar assim, eu não vou brigar, não vou falar nada, porque eu estou muito cansada e eu não quero me aborrecer. A gente está sendo egoísta.
porque a gente está deixando de ensinar e só ama quem corrige. Então a gente precisa aprender nesses momentos também a educar, a corrigir com amor, porque nesses momentos os nossos filhos vão entender, mesmo que no subconsciente deles, que a mamãe está corrigindo, a mamãe está falando isso para o meu bem. A mamãe está querendo isso para o meu bem. Né? É muito mais fácil a gente deixar as coisas acontecerem, mas isso não é o melhor a ser feito quando a gente ama, certo? Então, para a gente finalizar essa aula, eu queria ler para vocês o fundamento espiritual que está em 1 Coríntios, na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, do versículo 4 ao 8. É claro que todas já conhecem, é assim um bálsamo que a gente ouve muito, um bálsamo para os nossos ouvidos, mas olha que interessante quando a gente medita nessas palavras, e tem tudo a ver com isso que nós acabamos de falar e vai fechar com chave de ouro. Então São Paulo diz, a caridade. A caridade, que é o amor, ela é paciente. Então, se eu sou impaciente, eu não estou amando. A caridade é bondosa. Então, se eu não escolho o bem, eu não estou amando. Ela não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, tá vendo? Enquanto a gente queria estar lá tranquila, sem ter que se aborrecer, a caridade não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. Bem, meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.